Senhores, vamos lá então. Nós vamos falar hoje aqui sobre a liquidação no processo do trabalho, né? Nós estamos começando a última matéria da nossa disciplina e hoje nós vamos falar aqui então sobre essa fase de liquidação da sentença e na sequência amanhã nós vamos concluir falando sobre a execução do processo do trabalho. Olha só, pessoal, quando a gente fala em liquidação de sentença, nós temos que lembrar daquilo que os senhores já aprenderam no processo civil. No processo trabalhista, em razão da natureza, né, das parcelas do direito do trabalho, que são parcelas que têm uma natureza econômica, né, uma natureza financeira, é necessário que seja apurado não só o que se deve, mas quanto se deve. Então, quando a gente tem o trânsito em julgado, quando a gente tem uma decisão trabalhista, que ela faz coisa julgada, que ela transita em julgado, nós vamos ter que observar se essa sentença foi proferida de forma líquida ou se ela foi proferida de forma ilíquida. Vejam os senhores que, em regra, as sentenças são ilíquidas. Significa dizer o seguinte: o juiz ele condena em parcelas, pagamento de 13º, pagamento de férias, pagamento de aviso prévio, mas não necessariamente ele coloca o valor de cada parcela. Então, quando a parcela não é liquidada, quando a condenação ela traz a parcela que se reconhece ao autor do processo, mas não traz o valor da parcela, a gente diz que a sentença é ilíquida, porque não traz efetivamente o valor, né, a que corresponde o quanto debeato, o valor que corresponde à condenação. Então, como nem todas as sentenças são líquidas no processo do trabalho, logo após o trânsito em julgado, o processo vai iniciar uma nova fase, que é a fase de execução, porém, antes dessa execução, é necessário um procedimento que a gente chama de liquidação de sentença. Vejam os senhores que é uma fase da execução, mas é uma fase inicial, né? E aí, como é que isso vai funcionar na prática? Com a reforma trabalhista, não se pode mais promover a execução de ofício, a execução trabalhista de ofício. Antes da reforma trabalhista, ao término do processo de conhecimento, quando a decisão transitava em julgado, o juiz automaticamente intimava as partes para que as partes pudessem apresentar os seus cálculos de liquidação e, a partir daí, a execução se iniciava por ato de ofício do juiz. Acontece que, com a reforma trabalhista, não se pode mais iniciar essa execução de ofício. Então, como é que vai ficar isso na prática? Assim que a gente tem o trânsito em julgado de uma decisão no processo do trabalho, as partes devem requerer, né, e regra geral, o reclamante é quem requer, porque é o mais interessado, deve requerer o início da fase de execução, mediante petição. Então, se faz um requerimento ao juiz, pedindo que se inicie a fase de execução do processo. Nessa fase de execução, o juiz, então, uma vez requerido o seu início, ele vai determinar que as partes, mediante prazo, regra geral de 10 dias, 5 a 10 dias, ele vai determinar que as partes apresentem cálculos de liquidação. Cada parte, então, vai apresentar no processo a conta, vai pegar aquela sentença, aquele acordo, enfim, o que transitou em julgado, comando exequendo, e vai proceder ao cálculo, proceder o que a gente chama de liquidação da sentença, que nada mais é do que calcular o valor das parcelas que são devidas ou que foram objeto de condenação naquele processo. Elaborado o cálculo, elaborada a conta, eles apresentarão esses cálculos dentro do prazo no processo. E o juiz, recebido os cálculos do reclamante e do reclamado, abrirá vista à parte contrária. Então, olha só, o juiz abriu vista lá para que as partes fizessem, né, concedeu o prazo, para que as partes fizessem o cálculo. Reclamante fez o cálculo dele, reclamada fez o cálculo dela. Apresentam no processo, respectivamente, cada um deles, né, os seus cálculos. Ok. O juiz, então, abre vista para a parte contrária.
abre vista para o reclamante se manifestar sobre o cálculo da reclamada, abre vista para a reclamada se manifestar sobre o cálculo do reclamante. Nesse momento, as partes podem proceder à impugnação, né? Ou seja, as partes podem analisar o cálculo um do outro, né? E aí, a partir dessa análise, fazer a impugnação, né, dos cálculos, apontando quais são aquelas parcelas que eles não concordam e o motivo por que não concordam. Então, vai dizer lá, né, vai impugnar a liquidação da sentença em razão da não correção, por exemplo, da apuração do 13º salário, porque a base de cálculo está equivocada, utilizou uma base de cálculo que não é a base de cálculo real. Ou vai impugnar lá o cálculo, por exemplo, da hora extra, porque o adicional que foi condenado é de 50% e utilizou o adicional de 100% da convenção, por exemplo. Né? Vai impugnar lá a incidência da contribuição previdenciária, porque está incorreta a alíquota, é isso que a empresa, por exemplo, é optante pelo simples. Enfim, você vai fazer, nesse momento, de vista do cálculo da outra parte, você vai fazer a impugnação e o motivo pelo qual você não concorda com aquela apuração. Muito bem. Passada essa fase, o processo volta concluso para o juiz e o juiz vai analisar o cálculo das partes e as impugnações feitas também pelas partes. A partir daí, o juiz tem duas hipóteses. Ou ele vai homologar um dos cálculos, fazer a opção por aquele cálculo que ele entende correto, e aí vai fazer o que a gente chama de sentença de liquidação, que nada mais é, apesar de ter o nome de sentença de liquidação, não é propriamente dito uma sentença, porque ela nada mais faz do que homologar um dos cálculos, e homologando o cálculo, ela torna a sentença líquida, ou seja, estipula-se o valor que será objeto de execução, quantia, né? Ou, se o juiz entender que o cálculo é complexo e que efetivamente ele não teria condição de definir por qual cálculo está correto ou está errado, o que o juiz vai fazer? O juiz, então, vai determinar que aquele processo seja objeto de perícia contábil, ou seja, ele vai determinar que seja feita uma perícia para apurar qual é o valor objeto da execução, qual é o quantum de beato, né? Então, ele vai determinar, vai fazer uma nomeação de um perito, tá certo? E vai determinar que o perito apresente o cálculo de liquidação num determinado prazo, 10, 20 dias. O perito, então, faz a conta, faz a perícia, apresenta a perícia, né? E aí é dado vista às partes sobre o laudo pericial, sobre a perícia que apurou os valores. As partes podem, nesse prazo, regra geral de 8 dias, manifestar sobre a perícia, né? E aí, nessa manifestação pela perícia, como eu disse, né, por se tratar de cálculo complexo, etc., eles podem questionar, impugnar os critérios, as parcelas, os valores, desde que o faça de forma específica. Então, vejam, se você não concorda no processo trabalhista com o cálculo do perito em relação à apuração da hora extra, você tem que fazer a impugnação e dizer por que não concorda, qual é o ponto do cálculo que está errado. É o número de hora extra, é o adicional, é a forma de cálculo, é a acumulação de reflexo, enfim. Você vai impugnar o motivo que você entende que o cálculo não é correto, a partir daí você vai apresentar aquele que você acha correto. Olha, aqui ele não calculou a hora extra com 50%, né? Mas, na verdade, o adicional é 70%, porque na convenção coletiva fala e a sentença mandou observar a convenção coletiva. Ou o cálculo foi feito como se a remuneração fosse 1.800 do 13º salário, mas o 13º salário, a base de cálculo é 1.500, conforme decisão de folhas tal, porque o reclamante ganhava era 1.500. Um exemplo, né? Só para vocês entenderem. Então, você faz a impugnação da parcela, faz a impugnação do critério e faz a impugnação do valor. Feito isso, né, você vai apresentar para o perito essa impugnação, pode inclusive fazer o que a gente chama de quesito suplementar ou quesito complementar, que é a mesma coisa. Você pode fazer perguntas para o perito sobre a forma, né, de elaboração da perícia, sobre os critérios da perícia,
sobre as alíquotas, sobre os índices de atualização, enfim, tudo aquilo que foi objetivo e forma, em termos de metodologia, para apuração dos cálculos elaborados pelo perito. O juiz, então, vai remeter a sua manifestação para que o perito sobre ela se manifeste, sobre ela responda, né, o que você questionou. O perito vai apresentar os esclarecimentos que ele entender pertinente, volta com vistas para você de novo e você pode concordar ou não com aquela manifestação do perito, mas é fato que, a partir do momento que o perito esclarece, o juiz então vai tomar uma decisão. E se o juiz entender que os cálculos periciais estão corretos, o juiz homologa os cálculos periciais, aí sim nós teremos a sentença de liquidação, né, que é a fixação do valor da conta, fixação da quantia, do quanto deve, quanto debeato, e a execução vai prosseguir por aquele valor. Observem, os senhores, que caso o juiz entenda que você tem razão, que a impugnação realmente tem procedência, que os cálculos do perito têm que ser retificados, ele vai dar um despacho determinando ao perito que adeque a elaboração dos cálculos, adeque a perícia, aquilo que foi objeto da condenação. Fato é, senhores, que passada a fase de elaboração da conta, seja por apresentação de cálculo pelas partes, seja pela apresentação de cálculo por perito, vai chegar um momento do processo discutido, depois dessa discussão, né, depois de discutidos os cálculos, em que o juiz vai fixar qual é o quanto debeato. E quando chegar essa fase, o juiz fixa, homologa o cálculo, seja cálculo de uma das partes, seja cálculo do perito, a execução, então, passa a prosseguir com o que a gente chama de execução forçada, vai ter intimação para pagamento sob pena de penhora. Uma coisa importante que a gente tem que falar com relação à liquidação, essa fase de liquidação da sentença, é o seguinte: primeiro, como eu disse, a execução das parcelas trabalhistas não pode mais ser feita de ofício, então a parte tem que requerer o início da execução. Com relação às contribuições previdenciárias e demais impostos e tributos e incidências que tiverem na condenação, todas elas têm que ser apuradas juntamente com as demais parcelas. Então, a parte faz a apuração do cálculo de hora extra, de 13º, de férias, mas também, né, do imposto de renda, também do INSS, cota da empresa, cota do empregado, enfim. A apuração das parcelas tem que ser completa, tem que haver completude da apuração das parcelas em relação ao que foi objeto da condenação, objeto da coisa julgada. Então, se tiver custas processuais, tem que ser calculada, se tiver honorários periciais, tem que entrar na conta, né? Se tiver pagamento de INSS, seja da empresa, seja do empregado, se tiver pagamento de honorário de sucumbência, honorário assistencial, tudo aquilo que for objeto de condenação tem que compor o cálculo de liquidação. Outra coisa importante é que, quando as partes são intimadas para apresentar o cálculo, se uma delas não apresentar o cálculo, por exemplo, o reclamante deixou de apresentar o cálculo, a reclamada apresentou o cálculo, o juiz, obviamente, vai homologar o cálculo da reclamada, né? E o reclamante deixou passar a oportunidade de apresentar o seu cálculo, isso vai precluir. O que ele pode fazer depois é manifestar sobre o cálculo da reclamada. Mas se ele não apresentar o cálculo no momento oportuno, ele perde a oportunidade de apresentar o cálculo no momento posterior. Ele vai poder impugnar o cálculo da empresa, pode inclusive pedir perícia se for necessário, mas não poderá apresentar, depois de passado o prazo, os seus cálculos, ok? Uma coisa importante, senhores, é que, no caso das contribuições previdenciárias, que são devidas em razão da sentença, ou seja, da condenação, a Justiça do Trabalho tem competência para poder fazer e promover essa execução. Significa dizer o seguinte: quando transita em julgado uma sentença trabalhista, o devedor pode já pagar de imediato, oferecer de imediato o pagamento que ele entende devido, seja a Previdência Social, seja ao reclamante. Se o reclamante entender que há diferença devida, ele vai impugnar o valor oferecido pelo devedor e vai justificar o motivo que ele entende que existem essas diferenças. Com relação à Previdência Social,
esses valores são depositados, se a pessoa reconhece que deve, deposita, esses valores são depositados e lá na frente, quando se fizer o cálculo, haverá uma apuração, né? Se constatar diferença daqueles valores oferecidos pelo devedor de forma espontânea, essa diferença desses valores serão cobradas. Não é o fato dele antecipar e pagar antes o valor da previdência que vai impedir que as diferenças encontradas, né, no cálculo da execução sejam cobradas posteriormente, ok? Então, o fato de antecipar o valor da previdência, que é previsto no artigo 878 da CLT, letra A maiúscula, isso não dá quitação pelas verbas previdenciárias, né? Quando a gente fala também da figura da liquidação, uma outra coisa que é importante é que aplica-se à fase de liquidação, quando a gente fala da impugnação dos cálculos, aquele mesmo princípio que a gente aprendeu quando a gente viu a contestação ou a defesa trabalhista, que é a figura da impugnação especificada. Olha, quando eu falo em cálculo de liquidação, impugnação de cálculo de liquidação, e a partir de agora, quando eu falar de embargos à execução, embargo devedor, embargo a penhora, enfim, embargos em fase de execução, e ainda, quando eu falar em agravo de petição, que nós vamos aprender amanhã, que é o recurso cabível das decisões que julgam os embargos, sempre nessa fase de execução, as manifestações têm que ser manifestações claras, objetivas e que trazem fundamentação específica com indicação do item, da parcela que eu estou impugnando ou da qual eu discordo, bem como dos valores objeto dessa minha discordância. Se você não indicar a parcela, olha, 13º salário, o valor não é 1.800, é 1.500, e não explicar a fundamentação específica da sua discordância, haverá preclusão. Você depois não pode discutir mais. É isso que os senhores encontrarão lá no artigo 879 da CLT, no parágrafo 2º. Falou que é impugnação de conta, impugnação de cálculo, você tem que fazer uma impugnação específica, fundamentada, indicar o item e o valor do qual você discorda. Se você não fizer isso, haverá a preclusão. Uma outra questão importante é que a CLT prevê a possibilidade da própria Justiça do Trabalho proceder ao cálculo de liquidação das sentenças. Tem juízes, por exemplo, que quando termina o processo e as partes requerem a execução, eles já mandam fazer a liquidação da sentença. Em Belo Horizonte, hoje, por exemplo, na 12ª Vara do Trabalho, tem um juiz lá que chama Dr. Marcos Vinícius, que ele faz a liquidação das sentenças. Quando ele dá uma decisão e a sentença é mais simples, não é uma sentença muito complexa, ele já determina que seja feita a apuração dos valores e já intima as partes, publica a sentença, indicando quais são os valores devidos. Se as partes quiserem questionar alguma coisa, elas podem fazer o questionamento, né? Mas a sentença já vem com essa liquidação. Quando a sentença não é líquida, como eu disse, se for parcelas, se for uma sentença menos complexa, é possível que o juiz determine a própria Justiça do Trabalho para que ela faça essa liquidação. Nesse caso, existe uma secretaria no Tribunal Regional do Trabalho, que a gente chama de SCLJ, que é Secretaria de Cálculos de Liquidação Judicial, que fazem os cálculos e apresentam esses cálculos no processo. E aí as partes manifestam sobre os cálculos, como eu disse, de forma específica, de forma fundamentada, impugnando os itens e valores que não concordam, e aí sim haverá a necessidade ou não de apresentação de novos cálculos ou até mesmo da perícia, como a gente explicou antes. Fato é que quando a conta é tornada líquida e encerra-se a discussão sobre a conta, o juiz homologa esses valores. E quando o juiz homologa os valores, ele passa, então, à execução propriamente dita, né? Que é a expedição do mandado de citação e intimação da parte devedora para que ela pague o que ela deve.
Uma outra coisa que a gente precisa registrar é que quando é determinada a realização de perícia, em regra, quem apresentou o cálculo que fica mais longe do valor apurado pela perícia é que paga as despesas de execução e que paga os honorários periciais. Por exemplo, se o reclamante apresenta um cálculo que deu 15 mil, o reclamado apresenta um cálculo que deu 10 mil e a perícia fala que o valor correto é 11 mil, a reclamada está mais perto dos cálculos. Em regra, o reclamante será condenado ao pagamento de honorários periciais. No entanto, senhores, desde a reforma trabalhista, alguns juízes têm adotado uma posição um pouco diferente. Têm adotado a seguinte posição: se o reclamado não paga espontaneamente as parcelas a qual é condenado, logo que há o trânsito em julgado, veja, transitou em julgado a decisão, reclamado não procedeu ao pagamento espontâneo. Entendem alguns juízes, né, que foi o reclamado devedor, ao não pagar o que deve, transitado em julgado, que deu causa à execução. Então, mesmo que o cálculo dele esteja mais correto, mais perto da perícia, enfim, ele será reclamado devedor, que não cumpriu espontaneamente a decisão, o responsável pelo pagamento das custas da perícia e do que mais decorrer de despesa em relação ao procedimento executivo. Esse entendimento ele vem tomando força e hoje a grande parte dos juízes já pensam e já adotam essa postura no processo. O reclamado não pagou espontaneamente? Não. Então, ele vai pagar perícia, ele vai pagar reclamar, ele vai pagar custas, enfim, tudo aquilo que decorrer da execução em termos de despesa, de acréscimo de valor. Outra coisa importante que a gente tem que chamar a atenção dos senhores aqui, para fins de liquidação trabalhista e elaboração da conta no processo do trabalho, é que, com a reforma trabalhista, incluiu-se um parágrafo 7º, mexeu na redação do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. E esse parágrafo 7º passou a ter redação no sentido de que a atualização dos créditos trabalhistas, ou seja, aqueles créditos que têm condenação judicial trabalhista, é feita pela TR. Porém, hoje, a gente discute nos tribunais trabalhistas, inclusive no STF, já tem discussão lá, os processos estão até concluídos agora, e o relator é o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, sobre a aplicação do IPCA-E, índice IPCA-E, porque é mais favorável do que a TR. E a Justiça do Trabalho tem emitido julgamentos repetitivos de que aplica-se, na verdade, o índice IPCA-E e não a TR. Inclusive, tem alguns juízes que declaram a inconstitucionalidade da aplicação da TR, a gente fala em constitucionalidade reflexa, da aplicação da TR, e já há posicionamento do TST, Tribunal Superior do Trabalho, de que os créditos trabalhistas têm que ser corrigidos pelo IPCA-E. Tá, por que a gente está falando isso? Por dois motivos. Primeiro motivo, senhores, há uma diferença muito considerável, representativa, quando se tem a correção pela TR e quando se tem a correção pelo IPCA-E. A correção pelo IPCA-E ela é bem maior do que a correção pela TR. Então, aqueles passivos trabalhistas corrigidos pelo IPCA-E, eles têm uma expressão financeira muito maior do que pela TR. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque a CLT fala claramente, como eu disse aqui, parágrafo 7º do artigo 879, que o índice é a TR. Mas as decisões hoje nos tribunais, já majoritárias, estão sendo pacificadas no sentido de que a TR será inconstitucional e a ideia é aplicar o IPCA-E. Com esse julgamento agora que haverá no STF, essa questão pode mudar. Pode se voltar, o que se espera é que se volte a aplicar a TR, mas pode também se consolidar o entendimento de que será aplicado o IPCA-E. Então, eu chamo a atenção dos senhores para que fiquem atentos a essa questão, porque em breve ela se resolverá. E como os senhores estão estudando isso agora, pode ser que daqui a pouco essa redação da TR, aplicação da TR pela CLT,
sofra uma modificação. Então, fiquem atentos a isso aí, porque eventualmente pode ser objeto de uma prova da OAB, de concurso, etc. Né? É muito comum nesses concursos de prova da OAB pegarem matérias que estão em voga naquele determinado momento. Então, se atentem para isso aí. Muito bem. Uma outra coisa importante é que o INSS, como eu disse, o INSS que decorre de decisões judiciais trabalhistas, somente aquele INSS decorrente da sentença, por exemplo, sentença condenou ao pagamento de hora extra é parcela salarial tem incidência de INSS, de contribuição previdenciária. Então, aquele INSS decorrente de sentença trabalhista, ele será objeto de execução de ofício da Justiça do Trabalho, né? E será incluído, como eu disse, na conta e a Justiça do Trabalho vai executar. A Justiça do Trabalho não executa o INSS regular, porque esse é de competência da Justiça Federal. Mas toda contribuição previdenciária que for decorrente de decisão proferida em processo do trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho. Como eu disse, isso vai entrar nesse nosso cálculo aqui. Muito bem. Homologada, senhores, então, o cálculo, tornada líquida a conta, ato contínuo, o juiz, né, já que a execução foi requerida, já foi feito o cálculo, o juiz vai determinar seja expedido o mandado de citação para o executado. O executado recebe o mandado de execução a fim de que ele cumpra a decisão, ou, se for o caso, o acordo com a multa, enfim, né, pagar o que deve. Caso ele não pague o que deve, quando a gente fala pagar tudo, pagar imposto, pagar, né, contribuição previdenciária, imposto de renda, valor líquido do reclamante, enfim, despesa processual, quitar a execução, quitar o objeto de apuração, pagar o quanto debeado. Então, é expedido o mandado de citação para que o executado pague o que ele deve em 48 horas, ou para que ele proceda à garantia da execução. Garantia da execução, senhores, nós já sabemos, é a garantia do juízo. Ele pode, por exemplo, indicar um bem, a penhora, indicar um bem para garantia do juízo. Ele pode, por exemplo, indicar o próprio depósito recursal para garantia da execução. Lembra que a gente comentava aqui, quando a gente estudava os recursos, que a cada recurso a gente tem que fazer um depósito recursal na Justiça do Trabalho, e que esse depósito recursal ele tem natureza de garantia do juízo, né? Então, imaginem os senhores que eu tive uma condenação no processo trabalhista de 15 mil reais. Fiz recurso ordinário, depositei quase 10 mil, 9 mil e tanto lá, conforme determina o TST. Depois fiz o recurso de revista, depositei o que faltava para garantir os 15 mil. Então, eu já tenho o valor total depositado. Chegou na fase de execução, discutiu os cálculos, homologou os cálculos. Eu entendo que os cálculos que foram homologados não estão corretos. Vamos supor que eu sou o reclamado e foram homologados os cálculos do reclamante, ou vamos supor que foi feita uma perícia, a perícia diverge dos meus cálculos, é diferente do que eu entendo ser devido, e eu quero discutir isso aí em sede de embargos. Então, eu posso, quando sou intimado, né, por mandar citação para pagar o débito ou garantir o juízo, eu posso indicar como garantia do juízo os valores do depósito recursal. Faço a petição do juiz e indico que o juízo está garantido pelo valor dos depósitos recursais, que estou indicando, requerendo a penhora desses valores, para que eu possa prosseguir na execução com a interposição do embargo de declaração. Por que esse ponto é importante? Pelo simples fato de que, quando o executado é citado, por mandado de citação, em 48 horas, se ele não pagar o débito ou se ele não garantir a execução, haverá penhora. Então, o mandado de citação, na verdade, ele é mandado de citação para pagamento em 48 horas ou garantia do juízo, sob pena de penhora. É o que fala o artigo 880 da CLT. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que será feita a citação do executado e, se em 48 horas o executado não pagar, será penhorado, né, serão penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito. Se ele paga, se o executado, né, na hipótese dele lá, pagar o valor que ele deve, vai se lavrar o termo de pagamento, né? Geralmente a gente faz isso através de uma guia judicial, uma guia de depósito, haverá uma certidão no processo constando o pagamento,
e o processo, obviamente, comprovado o pagamento, será extinto. Não há, então, que falar mais em execução, porque foi pago o valor do débito. Se ele apresenta bens à penhora, o processo vai concluso para o juiz, que pode dar vista para a parte contrária, para que a parte se manifeste sobre o bem indicado em garantia do juízo. O juiz pode, inclusive, aceitar ou negar o bem de ofício, entender que aquele bem não garante o juízo. Pode dar vista para o exequente se manifestar se concorda ou não com a garantia ofertada, né? Mas é fato que, suprida essa fase de garantia do juízo, é que poderão ser opostos os embargos. Se o executado não paga e não garante a execução, imediatamente inicia-se a fase de penhora, que é a constrição judicial dos bens. Isso aí não há nenhuma garantia, não há nenhuma diferença enquanto garantia daquela que os senhores viram lá no processo civil. Se não paga o débito, vai penhorar quantos bens bastem para satisfazer o crédito objeto do processo. E a primeira ordem de determinação para penhora, senhores, é através do que a gente chama de bloqueio basta-injúria, aquele modelo de bloquear valores em conta que o processo civil hoje utiliza, já é um modelo utilizado na Justiça do Trabalho desde a década de 2000, né? Há mais quase 20 anos já que se utiliza esse modelo. É um convênio que há com o Banco Central, que comunica com todos os bancos e, através do CPF ou do CNPJ, se identifica recursos, aplicações, saldos em contas bancárias que são objeto de penhora, de restrição. Bloqueia o dinheiro da pessoa, transfere para uma conta judicial e isso vai virar garantia para o processo. Um outro detalhe importante é que, com a reforma trabalhista, o artigo 882 da CLT passou a permitir a figura do seguro-garantia judicial, né? Esse seguro-garantia judicial antes não existia no processo de trabalho e agora, desde que seja uma garantia idônea por seguro com a apólice, ele é possível. Você pode fazer, quando intimado a pagamento no processo trabalhista, citado para pagar a execução, você pode fazer um seguro-garantia judicial e apresentar isso no processo, ok? Fato é, senhores, que quando o executado não paga e nem garante a execução, seja por indicação de bem, seja por seguro-garantia judicial, enfim, não pagou, não garantiu a execução, não nomeou bem a penhora. Será feita a penhora, né? E essa penhora, como eu disse, vai partir do bloqueio de valores financeiros, bloqueio passem jude, ok? Se não tiver, não encontrar recurso financeiro, existem convênios como o Infojude, Renajude, enfim, Receita Federal, Detrans, né? E vai procurar se o devedor tem algum imóvel no nome dele, se ele tem algum bem imóvel, automóvel, né? Veículo no nome dele, se tem dinheiro em conta, enfim, até que se ache alguma coisa que pode sofrer constrição e que represente algum tipo de garantia para execução, tá certo? Uma outra coisa que a Justiça do Trabalho faz é o que a gente chama de BNDT, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Hoje, quando há uma decisão transitada em julgado, se inicia uma execução e o executado não paga, depois de 45 dias, né? Depois de 45 dias a contar da citação, se não houver pagamento nem garantia do juízo, pode-se determinar um protesto do nome do devedor nesse BNDT, que é um Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Banco aqui no sentido de informações, banco de dados, né? E aí, senhores, fato é que quando se dá a penhora ou quando se dá a nomeação de bens ou quando se dá o depósito com a garantia, enfim, quando é garantido o juízo, com seguro, pode ser, por exemplo, lá, até com aquele seguro, né, judicial que a gente falava aqui, seguro garantia judicial, enfim, garantiu o juízo, aí é que se inicia o prazo e a possibilidade da interposição dos embargos à execução. Garantido o juízo, teremos o prazo de 5 dias para apresentar embargos à execução. E esse será, o embargos à execução, o objeto da nossa última aula, que vai ser amanhã,
né, às 7h30 da noite. Amanhã nós vamos falar sobre embargo de execução, julgamento do embargo de execução e a possibilidade da interposição de recurso, que é o agravo de petição, que é o último tópico da nossa disciplina de processo do trabalho, ok? Pergunto aos senhores, alguma dúvida? Daniela? Quero fazer uma pergunta, professor. Vamos lá. Então, tendo o trânsito em julgado de um processo, né? Uhum. O primeiro passo é peticionar, solicitando ao juiz a liquidação da sentença. Principalmente se você for o reclamante, né? Isso, não, lógico. Não, mas está correto, Aí, sim, está correto, é isso mesmo. aí apresentando essa petição, aí começa a contar o prazo para apresentar os cálculos. É Isso. isso? A partir do momento que você apresenta essa petição, o juiz então vai intimar as partes, ele vai dar início ao procedimento, vai mandar registrar o início da fase de execução e vai determinar a elaboração de cálculo. Então, ele vai te dar vista para cálculo, provavelmente ele vai dar vista para ambas as partes, e aí tem juiz, cada juiz faz de um jeito, tá, Daniela? Na verdade é o seguinte, ele tem que abrir vista para as partes apresentarem cálculos. Tem juiz que utiliza um modelo que é mais antigo, mais tradicional no X-Trabalho, mas ainda muito utilizado, que é o seguinte, ele determina que a reclamada apresente cálculo em primeiro lugar. Porque como o reclamante é a parte fraca e suficiente, e em regra, para fazer cálculo, você tem que contratar um profissional, pagar um valor, né? Por exemplo, um contador, e ele vai te cobrar um tanto para fazer esse cálculo, visando diminuir o custo para o reclamante, ele determina que a reclamada apresente cálculo e depois de apresentados os cálculos da reclamada, ele abre vista para o reclamante, porque ele dá a oportunidade para o reclamante impugnar os cálculos da reclamada, se não concordar com eles, e apresentar os cálculos que o reclamante entende correto, ou o reclamante pode simplesmente até concordar com o cálculo da empresa e não teria despesa de ter que fazer conta, entendeu? Tá. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu tenho um processo lá no escritório que ganhou na primeira instância, foi para a segunda, teve o acordo e tudo, e permaneceu o julgamento da primeira instância. Aí teve a devolução de remessa, né? E eu antecipei, eu já pedi o contador para fazer os cálculos. Eu ia fazer junto. Então, eu vou manifestar ao juiz a liquidação, esperar que ele faça, para depois eu entrar com o cálculo. Você pode, assim, se você quiser, você pode fazer o requerimento de início da execução e já apresentar os seus cálculos, dizendo ao juiz que você está requerendo o início da fase de execução e aproveita e na oportunidade já apresenta os cálculos do reclamante, entendeu? Tá. Requerendo a intimação da reclamada para sobre ele se manifestar, entendeu? Porque aí a reclamada ou vai apresentar o dela e discordar do seu, ou pode até concordar com o seu. Aí você vai Eu ganhar acho que vai prazo, ter tá? Você vai ganhar concordado porque tempo. na audiência de conciliação eles concordaram com todos os nossos cálculos, Sim. né? Desde a audiência, acho que eles estavam protelando. Aí o que eu pensei? Se eu apresentar Você vai ganhar ao juiz tempo. já na petição de liquidação os cálculos, eu pensei em ganhar o tempo. O máximo que pode acontecer, eles não concordarem e o juiz dá prazo para ele apresentar os deles. Aí não há prejuízo para você, entendeu? Beleza, professor. Perfeito. Obrigada. Certinho. Só isso? Só? Beleza. Domingos. Eu tenho uma pergunta. Tem preclusão ou prescrição se não entrar com a liquidação? Preclusão, se o juiz determinar que você apresenta o cálculo e você não apresentar, preclui seu direito. Você vai continuar podendo impugnar a parte, vamos dizer assim, a outra parte, você vai poder continuar impugnando o cálculo da outra parte, questionando eventual perícia, apresentando quesito, porque tem a ver com o contraditório, né? E ampla defesa, então lhe será garantido. Mas a prescrição só se for intercorrente, porque agora com a reforma trabalhista é possível, se você não diligencia, né, para que o processo tenha curso normal, deixa o processo lá parado, aí o juiz pode aplicar a prescrição intercorrente por falta de iniciativa da parte em tocar o processo. Na prática, o que vai acontecer é o seguinte, iria acabar o processo, né, e teria que entrar com a execução. Fazer o requerimento. É petição simples, tá? Não precisa nem entrar com a execução. Se você fazer o requerimento, tendo em vista o trânsito julgado, requer o início da fase de execução, de liquidação de sentença,
para fins de execução do objeto do julgado. Basta você escrever isso aí, já inicia. Bem, existe um período prescricional para isso? Pois é isso que eu estou dizendo, é a prescrição intercorrente. Veja bem, se você deixar o processo lá adormecido e passar o prazo da prescrição intercorrente, o processo ficar sem providência, aí haverá, sim, a figura da prescrição. Agora, na prática, eu ia fazer o registro aqui, o seguinte, na prática acontece assim, quando a parte está sem advogado, aí o juiz postulante, o juiz determina a liquidação. Se a parte tiver assistida por advogado, ele não vai fazer isso. De ofício não haverá essa determinação. O que os juízes podem fazer é determinar o início da fase de liquidação com relação às contribuições previdenciárias, porque essas podem ser de ofício pelo Justiça do Trabalho. Aí acaba que uma coisa puxa a outra. Mas a regra é, se não requerer e o processo ficar parado, pode haver a prescrição intercorrente, ok? Ok. Beleza? Beleza. Só isso? E com relação aos trabalhos, eu vi lá minha nota, tudo. Tá. Peraí, VA, né? É VA? Tá, pera só um VA. pouquinho aí, porque com o Cisco agora, esse programa agora, ele está delimitando o tempo da gente. E o tempo tá para acabar aqui. Deixa eu só encerrar a questão da aula, a gente continua, tá? Mas só que é porque a gravação vai encerrar aqui, só rapidinho aqui. Gabriel, eu vou voltar aí, tá, Domingos? Pode ficar tranquilo aí. Gabriel, alguma pergunta aí sobre a matéria? Hendrix? Júlio? Não, pergunta nenhuma. Tranquilo aí, Júlio? Tranquilo, professor. E aí, Gabriel? Tá, senhores, eu vou encerrar a gravação aqui, mas nós vamos continuar, tá? Não sai, não. Por enquanto é isso, obrigado. E amanhã a gente termina a fase da execução, estudando os embargos e também o agravo de petição, ok?